Nosso trabalho é o barômetro. Ele serve para medir a pressão atmosférica. Quanto maior a pressão atmosférica, mais para cima vai estar o canudo, e quanto menor, mais para baixo vai estar o canudo. Foi feito. Pode falar o que foi usado, porque senão não fala. Foi usado um pote de vidro, fita. Eu esqueci qual é o nome da fita. Adesiva. Fita adesiva, canudo e papelão. E cartolina também. E a gente E a fita de novo. Foi isso. Ele é usado para medir o que mesmo? A pressão atmosférica. Tudo bem. Chamamos de precipitação quando qualquer líquido ou água se forma na atmosfera e ele cai de volta na Terra. A medição da precipitação é o pluviômetro. O pluviômetro é um instrumento utilizado para medir e captar a água da chuva. A medição é feita em mililitros. Equivale 1 mililitro por minuto a 1 litro por minuto, aí em um metro quadrado. Para a gente fazer o pluviômetro, a gente usou uma garrafa de Coca-Cola, a gente cortou a parte de cima dela, colocou aqui, e a gente utilizou também uma régua para fazer o pluviômetro. E o que você já falou? O pluviômetro ele é utilizado para medir a quantidade de milímetro de água. Tipo, ele está em zero porque ainda não tem nenhum tipo de água. Mas se ele tiver em 1 milímetro, é 1 milímetro de água. Aí vai se repetindo. Aí eu usei para fazer o biômetro de água. Eu usei uma garrafa de refri de uva, fita adesiva transparente, uma régua e também ele é utilizado para, tipo, quando estiver chovendo, você pode botar ele na chuva, aí depois no dia seguinte você pode ver e quantas medidas deu, quanto choveu ontem. E é isso. Cristo, eles começaram a ser utilizados no Irã. Eles servem para moagem, bombeamento e para geração de energia eólica. Os cataventos gigantes, eles fazem energia eólica, que é uma energia pura e sem poluentes. A gente utilizou uma capa de caderno, uma folha, um canudo, um alfinete e um lápis com borracha. Catavento. Para gerar energia elétrica, a força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina que aciona um gerador elétrico. Mas, Raquel? Tá. Só isso. O catavento, ele serve para medir a direção onde está o vento, no local onde ele está. Esse aqui é o anemômetro. Ele serve para medir a velocidade do vento. Aí você deixa ele lá fora e você vai medindo. Quanto mais ele vai girando, maior a quantidade de vento. E os materiais que a gente usou foi uma cartolina, né? Um papelão, um copo, esse copinho aqui pequenininho de café, canudo, lápis, uma agulha e durex. Tia, esse é um anemômetro que quanto mais ele gira, você põe lá fora quando tiver um dia bem forte, quanto mais ele girar, mais forte vai estar esse vento. Por exemplo, vou assoprar aqui agora. Girou. Então, quanto mais ele girar, mais forte ele vai ficar. Os materiais que eu usei foi um copo de papel, canudo de papel, um alfinete, um lápis e cola quente. Bom, o nosso trabalho é o higrômetro, que ele mede a umidade relativa do ar. E quanto mais forte é o vento, mais o canudo vai se movimentando nessas linhas aqui. Maior umidade. Os materiais que a gente usou foi um canudo de papel, um lápis, fita adesiva, um prego, elástico e cartolina para fazer a base. O material utilizado foi um pote, fita, um elástico e um canudo. Como vocês podem ver, a bexiga ela tá presa graças à fita na boca do copo. Assim, o canudo ele pode ficar fixado na bexiga. Desse jeito,
nós podemos saber se a pressão está alta ou baixa quando o canudo sobe ou desce. De maneira geral, quando o canudo está subindo ou está alto, provavelmente será um dia bom. Caso, por outro lado, se a pressão estiver caindo ou baixa, será mais provável que seja um dia nublado, chuvoso e com muitos ventos. O pluviômetro é um dispositivo que é utilizado para calcular as precipitações, chuvas, que caem em um certo lugar durante uma determinada quantidade de tempo. Os dados do pluviômetro podem ser usados para estudar estudos climáticos e para avaliar o impacto da chuva sobre o meio ambiente. A principal função do pluviômetro é medir a quantidade de chuva que cai em uma determinada área. Os pluviômetros básicos dispõem de uma abertura por onde entra a chuva, que cai através de um funil no recipiente marcado com uma régua. Ao observar nesta régua até onde chega a água, é possível saber quantos milímetros de chuva caíram naquela região. O pluviômetro é um instrumento bastante útil para várias áreas que dependem do controle da quantidade de chuva, como, por exemplo, a agricultura, a construção civil, a meteorologia e a defesa civil. O pluviômetro é um instrumento usado para medir a quantidade de chuva que cai em certo lugar, numa determinada época. Aqui temos o pluviômetro de PVC, que foi feito de PVC. E aqui o pluviômetro automático, que foi automático. E aqui, como explica? O termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Ele pode ser usado para medir diferentes tipos de temperatura. Pode medir a do corpo, de certos objetos, e alguns podem medir a temperatura da atmosfera. O termômetro, ele funciona basicamente quando ele entra em contato com o nosso corpo transmite calor para ele e ele começa a produzir calor. Mas o nosso corpo, ele não perde calor quando entra em contato com ele. Porque a gente tem muito mais massa que ele. A gente tem muito mais massa comparada com o termômetro, então a gente não perde temperatura quando a gente basicamente empresta um pouquinho de temperatura para ele. O termômetro de mercúrio não é esse. O mercúrio, ele sobe nele. Mas isso acontece por causa do calor que está dentro dele. Porque normalmente quando as coisas entram em determinada temperatura, o tamanho delas pode mudar. Como se quando estivesse no calor, ele começasse a ficar maior. É tipo um bolo. Quando você bota o bolo para assar, ele começa a crescer. E isso acontece com o líquidozinho dentro, que é mercúrio. Só que agora, os termômetros que tem essa coisinha dentro, agora eles estão começando a usar álcool, uma mistura de álcool com corante. Porque o mercúrio é uma substância tóxica, que pode fazer mal à saúde, pode provocar acidentes. E o líquidozinho, ele cresce por causa da temperatura do nosso corpo entrando em contato com... Isso aí. É só isso. Muito bem. Então, os materiais utilizados foram lápis, alfinete, canudo, durex, papel e argila. A gente primeiro recortou um pedaço de papel. Para fazer a setinha, a gente recortou um papel
por 5 centímetros de comprimento e de altura. E para fazer caldinha, foi 7 de comprimento e 5 de altura. Aí depois que a gente cortou os papéis, a gente pegou um canudo e cortou 1 centímetrozinho em cada ponta do canudo, encaixou a seta e a cauda e colocou um durex. Depois disso a gente pegou o lápis, o alfinete e furou, passando pelo meio do canudo, com o alfinete e colou e terminou de espetar na borrachinha do lápis. Depois que a gente fez isso, a gente pegou a argila, colocou num pratinho e colou o canudo no meio da argila e escreveu as direções em cima do prato. O catavento, ele funciona da seguinte maneira. Conforme o vento vai batendo nele, a setinha vai girando e apontando para os pontos cardeais e colaterais. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Os colaterais são noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. E assim, conforme ele vai girando, ele vai apontando pelos pontos, assim você sabe diferenciar. Esse daqui é o nosso anemômetro. Os materiais utilizados foram 5 copos de isopor, um copo plástico, 4 canudos, um lápis com borracha, grampeador, fita e um alfinete. Para a gente poder fazer, a gente utilizou um copo de plástico, pegamos 5 copos de isopor, furamos os copos, botamos a borracha do lápis em cima, grudamos todos os 4 canudos e botamos depois o alfinete e grampeamos os copos no canudo. O anemômetro é o equipamento meteorológico, que é usado para mensurar a velocidade e a direção do vento. Mas também existem outros tipos de anemômetro, que podem mensurar outros fluidos também, assim como a água e outras coisas. Meu trabalho é sobre o higrômetro que mede a umidade do ar. Quando essa umidade do ar aumenta, o fio de cabelo se dilata, tornando o ar mais úmido. Quando a umidade abaixa, o fio de cabelo diminui, tornando ele seco. Muito Tornando o ar bem. seco. Muito bem.